Paz, amadas e amados do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos na leitura do livro Enchei-vos Agora, do irmão Roy Hession, editora Betânia, e hoje faremos a leitura do capítulo 6. Oremos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade, Senhor. Adentramos a tua santa e maravilhosa presença, banhados no sangue do teu Filho Jesus Cristo. Este sangue que nos limpa, que nos torna aptos a estarmos diante do Senhor. O sangue precioso de Jesus, que purifica dos nossos pecados. Ó Senhor Jesus, obrigada por tua obra consumada na cruz. Obrigada porque o Senhor abriu um novo e maravilhoso caminho onde podemos adentrar ao Santo dos Santos e poder te adorar, pois somos restaurados à presença do Pai através do teu sangue precioso. Obrigada, Espírito Santo, por aplicar em nós esta realidade, a realidade do Pai e do Filho, do propósito celestial, da tão grande salvação a qual nós recebemos. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Queremos colocar este tempo aqui diante de Ti, pedir que o Senhor nos ajude a não só entendermos, mas também que o Senhor aplique em nós a Tua palavra. Aplique em nós a realidade da obediência, da renúncia. Encha-nos, Espírito Santo do Cristo, que o Senhor mesmo nos revelou. Encha-nos de Ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Ansiamos para sermos cheios do Senhor. Ó Espírito Santo, vem nos encher, em nome de Jesus. Capítulo 6. 4 atitudes para com o Espírito Santo. Tendo visto o lugar e função do Espírito Santo entre o povo de Deus, estamos em condições de perguntar a nós mesmos qual a nossa atitude para com ele. Estamos consentindo que ele realize em nós a sua obra de convencer de pecados e revelar-nos Jesus como tudo o que precisamos? O Novo Testamento nos diz que há 4 atitudes que podemos tomar para com o Espírito Santo. A primeira é entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Efésios capítulo 4, versículos 30 e 31. É o pecado que entristece o espírito, em especial os pecados mencionados neste contexto: amargura, ira, maledicência, malícia, espírito não perdoador. Quando entendemos que aquele que o Espírito Santo nos veio revelar é chamado pelo precioso nome do Cordeiro, manso e humilde de coração, e que ele próprio é comparado a uma pomba delicada, podemos perceber as coisas que o entristecem. Quando manifestamos uma disposição que não é a do cordeiro, e muitas vezes é mais parecida com a de um leão, especialmente em nossos relacionamentos uns com os outros, nós o entristecemos. Embora nós mesmos tenhamos sido perdoados tantas vezes, é comum apegarmos-nos a nossos direitos e não querermos perdoar alguém. E ele não poderá ir mais adiante conosco em sua obra de nos abençoar, se não confessarmos esses pecados e nos arrependermos dele. Por essa razão é que ele passa a convencer-nos deles e a lutar conosco. Mas é sempre uma obra de amor. Nossos pecados não o irritam, antes o entristecem. A segunda atitude que podemos tomar para com o Espírito é resistir-lhe. Estevão disse aos judeus de seus dias: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos capítulo 7, versículo 51. Quando ele nos convence de pecado, podemos oferecer-lhes resistência. Talvez recusemos considerar como pecado o que ele considera pecado. Às vezes forjamos uma desculpa a fim de provar que não somos culpados. Fazemos assim porque sabemos que dizer sim à convicção do Espírito Santo nos humilharia, pois teríamos de nos arrepender e endireitar as coisas. É a isto que as Escrituras chamam de dura cerviz, e é uma condição perigosa.
Se persistirmos neste comportamento, sérios juízos podem cair sobre nós. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Nossa resistência à convicção do Espírito Santo vê-se comumente quando recusamos aceitar a exortação de algum irmão ou irmã em Cristo. Não nos importaríamos se a convicção nos tivesse vindo diretamente de Deus, mas em muitas ocasiões ele usa as palavras penetrantes de outra pessoa para nos mostrar o nosso pecado. E isso torna 2 vezes mais difícil recebermos a repreendida por causa do nosso orgulho. Mas precisamos recebê-la se quisermos ser abençoados. A terceira atitude que podemos tomar é a de apagá-lo. Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 e 20. Essa palavra refere-se às atividades do Espírito Santo quando operando entre os cristãos em grupo, como se vê pela frase seguinte: não desprezeis as profecias. Nós apagamos um fogo quando derramamos água sobre ele. E podemos apagar o fogo do Espírito Santo quando ele está operando em outra pessoa, em uma comunhão ou numa reunião, jogando ali água fria, ou seja, desencorajando ou mesmo impedindo a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo requer o direito de agir nas assembleias do povo de Deus e na sua comunhão. Mas muitas vezes temos um padrão mental de como ele deve agir, uma forma, e proibimos toda manifestação que não se coadune com a nossa imagem mental. Especialmente aquelas maneiras de agir que se chocam com a nossa maneira particular de ver as coisas, que parecem deixar à margem a nossa tão preservada posição. Somos muito inclinados a pensar que um avivamento virá sempre através do ministro ou do missionário, ou daqueles que têm algum preparo. O Espírito Santo, porém, muitas vezes traz o avivamento pela porta de trás, por meio de alguém sem nenhum destaque e de pequena posição oficial. Quantas vezes já aconteceu de o Senhor Jesus vir bater à porta de uma situação ou de uma igreja ou missão e não ser recebido, porque não veio pela maneira usual, entre aspas, e teve de afastar-se tristemente de uma situação que tanto precisava dele. A quarta atitude que podemos assumir para com a operação do Espírito Santo é sermos cheios dele. A carta aos Efésios diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Capítulo 5, versículo 18. Aquele que estávamos entristecendo, resistindo e apagando, está agora nos enchendo e nos possuindo. Que rendição e mudança da nossa parte, aleluia. É que finalmente nós consentimos em ceder a Ele, à convicção dEle, e chamar o pecado de pecado. Agora, Ele pode, sem nenhum impedimento, dar-nos uma contínua visão de Jesus como tudo que precisamos para nosso pleno gozo e completa libertação e revestimento de poder. Quando consideramos essa questão da plenitude do Espírito Santo, é importante fazê-lo sempre no contexto dessas 3 outras atitudes para com o Espírito. Senão, estaremos considerando a plenitude do Espírito Santo como uma bênção especial, fora da nossa herança em Cristo. E essa atitude nos conduzirá a esforço e à frustração. Se não estivermos cheios do Espírito Santo em dado momento, será por causa de uma coisa: o pecado. Pelo pecado, entristecemos e estamos resistindo à sua convicção. Talvez estejamos insatisfeitos e secos já por vários anos, mas tudo é devido ao acúmulo de uma coisa só: o pecado. Mas basta nos humilharmos em arrependimento, sob a convicção do Espírito Santo, e Ele dará testemunho de Jesus e o seu sangue ao nosso coração, e nos fará capazes de crer que o sangue nos purifica do que nós confessamos. Então,
Onde o sangue purifica, o Espírito Santo enche. E isso sem mais espera da nossa parte. Isto é claramente ilustrado no cerimonial de purificação do leproso no livro de Levítico, Levítico capítulo 14. Primeiramente, o sangue da vítima sacrificial, um cordeiro, era colocado na orelha direita do leproso, no polegar da sua mão direita e no polegar do pé direito. Então, o óleo santo da unção, figura para nós do Espírito Santo, era colocado sobre o sangue, nestes mesmos 3 lugares. Primeiro o sangue, depois o óleo. E assim é na experiência do cristão. O Espírito Santo não enche e reveste de poder a carne, ou seja, o eu não julgado. Ele só vem onde houve arrependimento e onde o sangue de Cristo foi aplicado sobre o pecado e pela fé. Tão grande é para Deus o valor do precioso sangue que, seja o homem o mais completo fracasso, se ele verdadeiramente se arrependeu, esse sangue lhe dá o direito de esperar que o Espírito Santo encha imediatamente o seu coração e a sua vida. Ele não precisa ir além dos pés da cruz. Ali mesmo, onde o pecador é lavado, se a sua fé receber o fato, o Espírito Santo o encherá e o seu cálice transbordará. Certa vez, quando um companheiro e eu tomávamos parte numa reunião de pastores no Brasil, um jovem missionário chegou no avião da sua missão. Vinha trazido por uma grande fome de almas. Em conversa, falou-nos da esterilidade de seu posto missionário e da derrota em sua própria vida. Tinham tido só uma profissão de fé durante o último ano. Os missionários estavam tão frios que, se algum deles procurava falar seriamente a respeito do Senhor Jesus, os outros caçoavam e diziam: "Ele está falando como um missionário?" Contou-nos como recentemente o Senhor tinha começado então a trabalhar em seu coração outra vez, mostrando coisas de que ele devia se arrepender para se acertar com Deus. E às vezes isso significava acertar com algum missionário. Contou-nos que disso começou a resultar uma nova comunhão entre eles e já havia um novo toque de bênção no trabalho. Sugerimos que ele desse o seu testemunho na reunião daquele dia. E ele deu. E quando acabou de contar a marcante história de como Deus o tinha levado a humilhar-se e a voltar ao pé da cruz, ele disse: "Mas ainda não posso dizer que já estava cheio do Espírito Santo. Eu ainda estou procurando", ele falou. Mais tarde, então, eu chamei-o de lado e disse-lhe: "Embora eu louve a Deus pelo seu testemunho, eu fiquei desapontado ao ouvi-lo dizer que ainda não estava cheio do Espírito Santo." Ao conversarmos mais, ele foi compreendendo que não precisava ir além da cruz para ser cheio do Espírito Santo. E naquele lugar de quebrantamento, onde o sangue for aplicado ao seu coração, Jesus era parte para ele tudo de que ele mais precisava. E uma vez que tinha ido à cruz, Deus o enchera do Espírito Santo por causa do sangue do Cordeiro, se a sua fé o aceitasse de fato. Ali ele começou a crer no valor do sangue de Jesus em seu favor. Naqueles dias podíamos vê-lo em algum lugar quieto, sob as árvores, ou noutra parte, curvado em admiração e adoração, crendo no fato, purificado no sangue, portanto cheio do Espírito Santo, e vendo então a Jesus como tudo de que ele precisava. A sua justiça para com Deus e sua santidade interior. Ele voltou radiante para o seu posto missionário. Quando humildemente deu seu testemunho lá, o Senhor começou a usá-lo para produzir fome em outros. Cristãos então começaram a arrepender-se e outros começaram a buscar a Cristo pela primeira vez. Oh, irmãos, como é simples e como está ao nosso alcance o caminho de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Aqui finalizamos o capítulo 6.